Muito boa noite para você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, que você acompanha em radioft.com.br, também nos Rádios Net, TuneIn e também nos aplicativos móveis que você nos acompanha em todas as nossas multiplataformas, em todo o território nacional. No programa desta semana, vamos repercutir como é que foi a semana no Rally Dakar, essa primeira semana, que já inicia-se a segunda, já que tivemos etapa neste domingo. Além disso, vamos falar também sobre a questão de Max Verstappen, que renovou o contrato com a Red Bull, e tem muitos detalhezinhos que estão pintando por aí, além, claro, de dois campeonatos que vão ficar fora da televisão brasileira neste ano de 2020, que foi confirmado nesta semana. Eu estou aqui com o César Augusto, e você com a gente, lembrando que você pode seguir nossas redes sociais, Rádio FT Underline, no Twitter, no Instagram, Rádio FT Underline, e no Facebook, Rádio FT 2018. Além do Twitter do programa, Ban Quadriculada, para você seguir, para você compartilhar também com a gente, certo? Só que ao lado do César Augusto. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, ouvintes da área FT. E o destaque é: Verstappen renova por mais 3 anos. Será que ele ganha título? Eis a grande questão, né? Talvez a maior dúvida em relação a esses pilotos que estão subindo subiram de categoria para chegar na Fórmula 1 e que chegaram a outras equipes. Então, vamos falar isso já já. Bom, é o seguinte, nós tivemos a primeira semana do Rally Dakar, que está acontecendo lá na Arábia Saudita. 7 estádios já aconteceram, sendo que nós tivemos um dia de folga no sábado, e muitas coisas aconteceram, muitas mudanças, acidentes, alguns detalhes que chamaram um pouco a atenção de motos, carros, caminhões e também protótipos. E que nós temos aí os 3 brasileiros, né? O Perrocal, no caso das motos, e também nós temos nos protótipos o Reinaldo Varela junto com o Gustavo Gujomin. Mas nos carros temos aí a presença do Fernando Alonso, que também teve alguns problemas também, mas a briga pelos títulos, algumas delas já estão começando a ficar definidas. César Augusto, eu quero saber de você aí o resumo da primeira semana de cada categoria. Diga lá. Vamos lá. Nas motos, a disputa entre a Honda e a Husqvarna, entre o Husqvarna com o Pablo Quintanilha, do Chile, e a Honda com o americano Ricky Brabeck. E olha, a disputa está bem acirrada, porque Brabeck está liderando todas as especiais e o Quintanilha está correndo atrás. A decepção era a KTM, que nos primeiros estágios estava liderando no geral com o Sandra, mas teve problemas nos estágios finais dessa última semana. Nas motos, nos quadriciclos, Ignacio Casale do Chile pode levar a parada, se tudo correr bem, com uma diferença de 30 minutos para o segundo colocado, que é o Giovanni Enrico, também chileno. Nos caminhões, domínio da Kamaz, com Antônio Kardinov e Andrei Kardinov e Anton Shibalov, mas temos ainda a questão da MAS, da Bielorrússia, com Yarei Vyazovic. E nos carros, a disputa entre Carlos Sainz, que lidera, junto com Nasser Al-Attiyah, do Qatar. A disputa entre a Mini e a Toyota. E nos protótipos, vamos falar aqui, damos aí dentro da Saca Brasil, Reinaldo Varela indo para cima e tentando buscar os top 10. Mas nos protótipos ainda tudo está em aberto. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, em relação aí ao Barrocal, meu caro César, que é um dos brasileiros aí que estão na arrancada, no caso das motos, que posição que ele está atualmente? Ele está na 71ª posição, mas ele estava antes, no começo da cara, na 90ª posição. Exatamente. Em relação a Reinaldo Balela e Gustavo Gujomin nos protótipos?
do G1, ambos estavam na 13ª posição no geral, mas nos estágios estão entre o top 10, terceiro, sétimo lugar, geralmente. Mas na primeira semana eles tiveram problemas com o volante, que eles tiveram que trocar, o volante quebrou, tiveram que improvisar uma chave de fenda, trocaram o volante e agora estão correndo atrás do prejuízo. E uma recuperação, que eu digo de passagem, impressionante. O que eles tiraram já de diferença, para vocês terem uma noção, é um negócio absurdo. Né? Eles já passaram aí pelo menos aí uns 100 carros. Só para vocês terem uma noção. Não, eles passaram nos protótipos, são 32. Ele chegou a ser terceiro colocado de um estágio. Né? É o estágio da sexta-feira. Isso. E nesse domingo, ele foi sexto colocado no estágio que nós tivemos entre Riage e Aldacir. E então, assim, as brigas pelos títulos nessas categorias são algumas equilibradas e, mas, por exemplo, caminhões, eu acho que a vaca já foi pro bem. Não, André, eu acho que a vaca não foi pro brejo nos caminhões pelo seguinte. Porque tem um detalhe, você tem 2 caminhões Kamaz, o Shibalov com a sua equipe e o Andrei Kadinov. Mas você tem o Miazovic com a MAS pode dar trabalho nos últimos estágios. Esse caminhão da MAS é bom nas dunas. E os estágios finais vão ser em deserto com dunas, não vão ser nas montanhas, como foi bem para a Kamaz nos últimos estágios da primeira semana. Então, o que a gente pode falar assim, que a Kamaz teve a perda do Eduard Nikolaev, que teve problemas mecânicos, mas Kardinov e Shibalov poderão dar muito trabalho, poderão disputar ferrenhamente esse título. E a gente não pode excluir o Miazovic, porque o Miazovic pode, vamos dizer assim, num lance de sorte, pegar os dois de jeito e ganhar um título para a Bielorrússia. Sim. Agora, a semana de Fernando Alonso não foi assim tão fácil assim, né? Não foi tão fácil, porque ele conseguiu chegar entre o top 10 das estágios somente na quinta e na sexta-feira. Na segunda, ele teve problemas com a quebra da suspensão e da mola do pneu. Nenhum dos estágios, ele ficou fazendo reparo por 2 horas até chegar o caminhão de assistência da equipe Toyota. Mas nesse primeiro momento, no Dakar, ele está na 16ª posição no geral. Ele pode chegar na top 10, mas ganhar o título tá difícil. O interessante é que ele consertou essa parte da mola, não sei como, e tiveram uma paciência gigantesca. Tanto que ele chegou a dizer o seguinte: se fosse outro estreante, teria desistido logo de cara. Mas você vê uma coisa. O Alonso, ele teve. Quando ele estava na Fórmula 1, ele reclamou do motor da Honda. Você lembra disso, né? No GP do Japão, chamando que o motor da Honda tinha uma potência de motor de Fórmula 2. Sim. Ele mudou muito quando ele ficou esse ano fora da Fórmula 1, porque ele foi lá para Indianápolis e não conseguiu. Venceu 2 vezes em Le Mans. E depois ele aprendeu a consertar o carro, a poupar o carro. E essa coisa do rally, ele ter ajudado no conserto da mola e da suspensão do sua Toyota, ele mostra que ele está, vamos dizer assim, tendo algo que ele não tinha nos tempos de Fórmula 1. Aquela coisa de ser um piloto acertador de carro, consertar o carro, conhecer a mecânica. Eu acho que isso vai ajudar ele, por exemplo, quando ele for para Indianápolis. Nesse ano, quando ele for fazer os treinos para classificar o carro, já que a McLaren vai ter 3 carros em Indianápolis. E vai ter uma equipe completa para a temporada toda da Fórmula Indy com 2 carros. O Alonso não vai participar da temporada da Fórmula Indy. Mas esses 3 carros da McLaren serão muito interessantes de se ver nos treinos de classificação para Indianápolis.
Lembrando que no ano passado o Alonso teve muito perto de conseguir a vaga no grid, só que acabou ficando fora. Ele perdeu para a FIFA Man. Exatamente. Então, vamos ver o que o Alonso poderá fazer para Indianápolis aí, que é a única etapa do campeonato que ele vai correr na Indy esse ano de 2020. Bom, lembrando que na semana que vem nós vamos ter aí a provas restantes, né? E aí, no programa da segunda-feira que vem, nós já vamos ter o encerramento do Arena Dakar. E aí nós vamos saber quem será os campeões de cada categoria para você, amigo ligado em todo o território nacional. Mas, César Augusto, eu quero saber de você aí, até para o nosso ouvinte da Rádio FT, sobre a situação de Max Verstappen, ele que surpreendentemente renovou o contrato até 2023. Não estava sendo muito falado essa história da renovação. De repente, a Red Bull chegou e pá, botou aí nas redes sociais a confirmação da sua renovação até 2023. O que isso pode gerar para o mercado da Fórmula 1? Essa renovação de Max Verstappen até 2023 para a Red Bull, hein, César? Olha, pode cheirar uma coisa engraçada. Porque semanas atrás, os dirigentes da Honda comentaram o seguinte: que o Verstappen, nessa fase, lembrava muito o Senna quando ele, vamos dizer, tinha contatos com os engenheiros da Honda e ajudava na montagem do motor. Vamos lembrar aqui, na época que a Honda, com o Senna, começou na Lotus em 87. Aquele motorzinho meio fraco, que no carro da Lotus não ia bem, mas ia bem no carro da Williams, com o Mansell e o Piquet, que deu o tricampeonato para o Piquet na Williams. Quando a Honda foi como fornecedor exclusiva para a McLaren entre 88 até 92, isso ajudou porque o Senna era o cara que dava os detalhes técnicos e ajudava a aperfeiçoar o motor, tanto na versão turbo em 88, como na versão V10 e V12 em 90 até 92. Ele ajudava a acertar o carro. O Verstappen, a gente lembrava, quando ele começou, quando era motor Renault, ele não dava tantos dados assim no desenvolvimento do motor, porque quem fazia aqui no motor Renault para a Red Bull em 2016 até 2018 era um motor Tag Heuer, que era pelo Mário Ismo da Mercedes, que foi diretor técnico da Mercedes, que preparava aquele motor, ajudava a consertar. Quando, vamos dizer assim, a Honda ficou um tempo na Toro Rosso, que agora é Alfa Aguri, e chegou na Red Bull na temporada passada, eles fizeram uma coisa interessante, que foram aperfeiçoar o motor, o Verstappen, junto com seus companheiros, que eram o Gasly na primeira metade e o Albon na segunda, ficavam dando dicas, dando os dados e dando suspensões. Isso facilitou a Red Bull e a Honda a fazer o acordo para fornecimento de motores até 2021, que é o primeiro ano do novo regulamento técnico. Então, a Honda agradece muito ao Verstappen por ter apagado aquela impressão que o motor Honda, que em circuitos de altitude longe a nível do mar, ia muito bem, como foi Áustria e México. E em altitude, em corridas de chuva, como foi na Alemanha, foi excelente. Então, a gente tem que elogiar muito o Verstappen, porque ele lembra muito o Senna para os japoneses da Honda, porque ele ajuda a desenvolver o motor. O que não acontecia, por exemplo, na época do Alonso, o que não aconteceu, por exemplo, na época de Button e o Rubinho, quando a Honda teve equipe própria, ou na época do Jacques Villeneuve e do Ricardo Zonta, quando a Honda estava na BAR. E que essa renovação do Max Verstappen até 2023 pode influenciar o mercado de pilotos, hein?
Olha, pode influenciar pelo seguinte fato. Você vai ter Verstappen na Red Bull, certo? Sim. Você não vai ter aquela disputa que teria, por exemplo, o fantasma do Verstappen indo ou para a Mercedes ou para a Ferrari ou para a Renault. E nessa semana já começa a ventilar que o Ricardo iria se aposentar da Fórmula 1 ao final da temporada desse ano, da Renault. Então, a gente tem aí uma discussão que vai ser assim: se você não vai ter o Verstappen como um fantasma para roubar a vaga de piloto, como é que fica as duplas de pilotos após 2021? Bottas não vai renovar contrato. A gente não sabe se a Mercedes vai querer renovar contrato com Bottas para colocar logo o Russell, George Russell. A Ferrari não se sabe se vai colocar o Mick Schumacher no lugar do Sebastian Vettel e ficar com o Leclerc como primeiro piloto. Sem contar que você vai ter também uma disputa na Renault, e não se sabe se ela vai continuar na categoria por causa do fraco desempenho na equipe de fábrica, e ainda assim pelo fato que a McLaren já falou que não vai usar motor Renault em 2021, vai usar motor Mercedes. Então, é um cenário que os pilotos vão ficar mais tranquilos porque não vai ter um piloto que vai roubar a vaga. Mas para as equipes, não se sabe o que vai acontecer se o novo regulamento em 2021 vai ser interessante para manter na Fórmula 1. A Renault se discute se esse regulamento de 2021 vai permitir que a Renault desenvolva um carro melhor. E já mudou a equipe de aerodinâmica, de design do carro. E ainda não se sabe se vai mudar a equipe que está desenvolvendo o motor, ou se está estudando o regulamento de 2021 para que a Renault possa fazer um bom carro. Mercedes e Ferrari estão mais tranquilas. E a Red Bull está mais tranquila ainda, porque tem o Max Verstappen nas suas fileiras. A Fórmula 1 que vai ter a sua primeira etapa, o Grande Prêmio da Austrália. Aliás, já foram definidos, né? Os horários, né? De quase todas as corridas. Né? Se não me engano, só o Japão que ainda não tem o horário definido, não é isso? Só o Japão e o Brasil é o mesmo horário que usou em 2019, às 2h10 da tarde. Ah, muito bem. Lembrando que o Vietnã vai ser se não me engano, a terceira etapa do campeonato. Hã? Vai ser a terceira etapa, mas está trocando o asfalto, porque colocaram o asfalto errado. Exatamente. E vamos ter aí E a temporada europeia vai começar em Zandvoort, e não na Espanha, como era tradicionalmente. Exatamente. Pela primeira vez, o Grande Prêmio da Holanda. Ou Países Baixos, né? Como você queira, né? Isso vai ser muito engraçado. Eu quero só ver isso. A gente vai falar que o português fala aqui nesse programa. Quando você se referia a Países Baixos, era o saco escrotal masculino, a popular genitália. Agora que a Holanda vai assumir que é Países Baixos, vai ter piada de duplo sentido, literalmente. Eu acho que as emissoras vão falar Grande Prêmio da Holanda. Eu tenho essa minha impressão. Não, mas as emissoras não, de língua portuguesa vão falar Holanda, ou de língua latina. Agora, França, Alemanha ou Inglaterra já falam o termo em Países Baixos, como, por exemplo, em inglês é Netherlands, em alemão é Nederland e em francês é Pays-Bas. Quero só ver como é que vai ser isso aí. Como é que o povo vai ter que lidar com esse novo Paranauê? Porque todo mundo fala, Grande Prêmio da Holanda e tal, aquela coisa toda. Né? Mas a gente tem que lembrar, Holanda só vai mudar o nome, mas o gentílico, como você chama a população, vai se manter, que é holandês. Tem que explicar por que houve a mudança de nome. O governo holandês viu que tinha duas províncias que têm o nome Holanda.
chamada Holanda do Sul e Holanda do Norte. Para facilitar o turismo e, vamos dizer assim, ter um nome mais claro, vai se chamar Países Baixos. É como, vamos dizer assim, na Grã-Bretanha, que você tem Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Agora, todo mundo chama de Reino Unido, mas teve uma época que se chamava Inglaterra, ou Escócia, ou País de Gales ou Irlanda do Norte. Não se chamava Reino Unido. Levou tempo para se acostumar a chamar Reino Unido e chamar Grã-Bretanha. Apesar de que na Fórmula 1 e no futebol ainda se chama o Grande Prêmio da Inglaterra, Grande Prêmio da Inglaterra, e você tem a seleção da Inglaterra, né? No caso Então, do futebol. no futebol você tem 4 seleções: Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra e Escócia. Vamos dizer assim, na Fórmula 1, no inglês chama-se o GP British Grand Prix, ou seja, o GP britânico. Só que aqui no Brasil se chama GP da Inglaterra porque teve muito tempo, porque as pistas no Reino Unido não ficam na Escócia ou no País de Gales, ficam na Inglaterra. Por isso que se chama GP da Inglaterra. Exatamente. Então, para vocês entenderem isso aí, vai levar um tempo para todo mundo se acostumar e agora com essas redes sociais, então. Imagina as piadas de duplo sentido usando Países Baixos. Nossa Senhora, eu tô até vendo. Vai ser um negócio bonito de ver, viu? Que, pelo amor de Deus. Mas pensa bem, você vai falar Países Baixos, vai ser uma boa, pô. Falar Holanda, todo mundo pensava que Holanda era o grande bordel da Europa. Mas você sabia, até vou passar uma curiosidade para vocês aí que estão acompanhando todo o Brasil. Vocês sabem que no interior paulista, nós temos uma cidade aqui Olambra. chamada Olambra, né? E recentemente, acho que a Band Campinas foi lá na cidade para tentar entender como os holandeses, os descendentes de holandeses, estão lidando com essa, vamos dizer, obrigação de ter a mudança do nome para Países Baixos lá na Europa. Como que esses descendentes eles assimilam isso? E a informação que se tem, entrevistando as pessoas em Olambra, os próprios descendentes de holandeses não gostaram, mas nem um pouco dessa história. Pode falar. Porque são questões de gerações e gerações. Não é uma coisa para você mudar assim. E se lembrar a história holandesa, a independência da Espanha foi quando os holandeses, junto com o apoio britânico, conseguiram derrotar a Armada Espanhola, que era a Marinha Espanhola. Era temida na Europa. Foi em 1585, século XVI. E com a derrota da Armada Espanhola e o fortalecimento da Armada Britânica, permitiu, vamos dizer assim, a ascensão da Inglaterra, do Reino Unido, ou na Grã-Bretanha, ao, vamos dizer assim, é Inglaterra mesmo, porque a Escócia foi anexada à Inglaterra em 1701. A Inglaterra como poderio, potência militar e sua independência do Vaticano. Quem fez isso foi a Rainha Elizabeth, a primeira Rainha Elizabeth I, que inspirou o filme Elizabeth com a Kate Blanchett. Se vocês acharem vocês acham no Netflix ou no Amazon Prime. Se vocês acharem esses filmes, tanto Elizabeth I e Elizabeth II, que é a franquia, vocês vão entender a história melhor, tanto vamos dizer assim, a briga com a irmã da Escócia, que é a Rainha Maria, Queen of Scots, que saiu um filme no ano passado com a Saoirse Ronan, que ela é uma irlandesa, né? E que explica a guerra entre Reino Unido e Escócia, entre Inglaterra e Escócia, vamos dizer assim, para assumir o trono, tudo mais. É interessante. Se vocês acharem, tanto se você tem na Apple TV ou no Netflix, no Amazon Prime, vocês vão ver esses filmes, vocês ficarão interessados em entender. Ou na TV por assinatura também. Se você achar no Telecine, você vai saber melhor sobre essa questão do GP da Inglaterra, dos Países Baixos, essa questão histórica.
Lembrando que quando estiver mais próximo do Grande Prêmio da Austrália, né? Vamos passar um guia completinho, aquele tradicional, sobre cada equipe, cada piloto e quais as expectativas de cada um para a temporada de E 2020. com a inclusão das novas pistas de Zandvoort e do Vietnã. Exatamente. Para que vocês entendam, vão entender como é que vai ser um calendário. Lembrando que é um campeonato que vai terminar no final de novembro. É Então, que terminou no final de novembro desse ano por causa do ano bissexto, porque se fosse, né, sem ano bissexto, seria terminar em dezembro. exatamente. Então, aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que vai acontecer na categoria ao longo desse ano de 2020, que ainda está começando devagar, devagarinho. Ai, ai. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você vai assinar o Netflix para ver o Drive to Survive 2? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Tô muito curioso para ver esses bastidores, né? Muita gente foi muito elogiado, aliás, inclusive. No ano passado foi hit, né? Todo mundo comentando sobre essa série da Netflix. A E gente esse chegou lá. ano, Nesse ano tem a segunda temporada. Vai ser lançada antes do GP da Austrália. exatamente. Então, vamos ver aí como é que a gente vai entender melhor como é que é esses bastidores, porque agora essa segunda temporada tem a Mercedes, né? E Mercedes e Ferrari. exatamente, que não tinham no primeiro por conta de Questão intriga, contratual. exatamente, agora foi resolvido. Então, e aí vai ter lá detalhes interessantes. E aí Aliás, é, aí a gente vai entender melhor o que se passa lá dentro. Diga de passagem. uhum. Aliás, quando for lançar a série, aqui nesse programa, eu e o André vamos ver os episódios. E aí a gente vai falar, a gente vai entender um pouco melhor do que, principalmente essa tensão que envolve o Vettel e, e também como é que é o Hamilton, como ele lida, como ele costuma, nos finais de semana de corrida, ah, lidar com a pressão e tal, aquela coisa toda, como é que é o Bottas, enfim. Aí a gente Ou vai. seja, veja no Netflix. A gente não pode falar Globo Repórter. Então. Então vale a pena ver aí. Bom, por falar em questão de televisão, vocês sabem que, se por um lado a Globo tem a garantia da Fórmula 1 até 2021, lembrando que eles estão negociando a renovação de contrato, né? Se eu não me engano, por mais 3 anos, se eu não me falha a memória. Se eu Mais tiver 3 anos, e essa é a primeira vez que a Globo negocia contrato com a Liberty Media, porque esse contrato atual foi negociado com o Bernie Eccleston ainda. exatamente. Mas todo mundo sabe, a gente tem falado aqui no programa, a gente sabe que 2020 vai ser um ano muito provavelmente, né, derradeiro pro Fox Sports, né? Por conta de toda essa história do CAD, por toda essa história de vai, não vai, vai se juntar, não vai se juntar. Alguns profissionais já estão saindo da emissora, outros não se sabe se ficam ou não. E essa semana a emissora anunciou que não terá dois torneios importantes de automobilismo, a Ah, ah, IMSA e a WTCC. não, André, tem uma novidade em relação a isso. Ah, é? Por quê? Porque a INSA vai permanecer. O que não vai permanecer na Fox é o WTCR, o antigo Por quê? WTCC. Por quê? Por quê? O que mudou aí da parada de um dia pro outro? O que mudou foi o seguinte: a INSA atrai mais audiência pelo fato de ter brasileiro correndo, que é o caso do Pipo Derani e algumas temporadas o Felipe Nassa e agora o Matheus Leist. E Enquanto que, e que tem o Hélio, né? Também, né? O Hélio tá na Penske Acura. Aí tem brasileiro correndo. O que não atrai audiência na WTCR, antigo WTCC, é o fato de não ter brasileiro correndo
E o fato também das corridas, em maioria das vezes, bater com o horário com as corridas da Fórmula E. Uhum. Então, Lembrando que o IMSA, para você que está em casa, né, que é mais é o novo, Campeonato Americano de Endurance. exatamente. Enquanto o WTCC, né, É o é, WTCR. da WTR, né, que era o antigo, WTCC. que era muito conhecido, que tinha o Partos e tal, lá atrás. E hoje virou um campeonato que tem 2 corridas, passa por algumas corridas, alguns circuitos importantes do mundo, por exemplo, Suzuka, né, para vocês terem uma noção. Mas é um campeonato que, como passa em BT, acabaram tendo muito grande coisa. Mas é impressionante, porque segunda-feira passada, né, tinham se avisado que não ia ter o IMSA e que os outros campeonatos, né, a NASCAR, vai continuar no Fox Sports mais um ano. E também a Fórmula E, né? Então até eu tô achando surpresa agora de saber que mudaram de decisão agora em relação à IMSA, né? Essa decisão de voltar atrás partiu quando, César? Essa decisão foi feita no sábado com o anúncio do Thiago Alves no Twitter. Então é interessante. Interessante aí, porque lembrando, como o canal pode acabar a qualquer momento. Aí tem que lembrar, ainda vai ter a reunião do CAD se aprova a fusão da Fox com a ESPN. Então, só que tem um fator aí. Se você tem uma. Como é que eu posso dizer a palavra? Um interesse na Fox? Aí alguém pode comprar a Fox, aí teria que mudar de nome depois de 6 meses. O nome do canal e tal. Mas já tem gente que já tá saindo, não sabe, né? O PVC tá indo pro Sport TV, né? E tudo mais e tal. Eu não sei como é que vai ser essa questão. Essa debandada, né? Por conta da incerteza do que tá acontecendo. A gente sabe que a Fox está no momento com um déficit muito alto, não é de hoje, né? Mesmo tendo boas audiências, por exemplo, na Libertadores, a NASCAR já tem tido uma boa audiência, até de certa forma, né? Porque conseguiu criar um vínculo que era inimaginável até 3 anos atrás, muito por conta do Theo, acho que principalmente. Não, acho que é por conta do Theo a partir que ele entrou na Fox. Acho que a partir do momento que o Theo entrou na Fox, realmente, que a NASCAR voltou a estar num patamar muito acima, né? Até pela competência que ele tem, pela qualidade que ele tem, e pelo público, como ele lida, né? E além do Edgar de Melo Filho, que demorou para o público entender o que é o Edgar, a maneira como ele é, a forma como ele é, né? Então, tem aí demorou-se muito para entender tudo isso. E a gente sabe que o Theo hoje agora tem uma casa nova em Goiânia, ou seja, ele não vai morar mais no Rio de maneira fixa, como era antigamente. Então você tem aí algumas questões importantes aí de incerteza. E aí fica aquela dúvida, né, César? Por exemplo, a NASCAR vai começar agora, né? Se eu não me engano, Em fevereiro. agora em fevereiro. Um novo nome, né? De Não, categoria. vai ser. O novo nome vai ser NASCAR Cup Series. Não vai ter um naming rights. E a NASCAR mudou o modelo. Agora não é naming rights, vai ser patrocinadores da categoria, tanto na Cup Series como vamos dizer, na Cup Series, como também na Truck Series e na categoria B, que era a antiga Xfinity Series. Isso aí. Então, e é uma temporada que é longa, todo mundo sabe disso, né? É um campeonato que termina, se eu não me engano,
Novembro. Novembro. Imagina se você está com o campeonato rolando e a emissora simplesmente acabar. Não, e não é só isso também. O problema da Fox e também, eu acho que das emissoras que transmitem corridas, é não ter um planejamento para a temporada. Por exemplo, você tem um Mundial de Endurance, certo? Sim, sim. Você teria que planejar o seguinte, já que são corridas de 6, 12 e 24 horas, você planejar 6 horas, a primeira hora e a última hora, certo? A corrida. Sim. 12 horas, primeiras 2 horas e as últimas 2 horas. E as corridas de 24 horas, você mostra a largada, você dá um tempo, passa um tempo, transmite a corrida, vamos dizer, o meio da corrida, a metade, e lá de manhã transmite as 2 horas finais, certo? Exatamente. Aí o que acontece com o problema? A Fox pegou Endurance, pegou o WTCE, que é o Mundial de Turismo, pegou a Fórmula E, pegou a NASCAR, pegou a INSA, e aí fica complicado. Porque, vamos dizer, o cara que quer ver a Fox lembra aquele antigo canal Speed, que era do grupo Fox, e que nos Estados Unidos ficou o Fox Sports One. Que o Speed era todo santo dia corrida. Todo final de semana. Era corrida sem parar. E o fã da NASCAR pegou muito bem a geração do Sérgio e do Figueroa, em que via tudo a corrida. Via aquela coisa de 3 horas, os caras fazendo piada. Quando, vamos dizer assim, virou a Fox Sports em 2012 para transmitir a Libertadores, com a contratação do João Guilherme, esse panorama mudou. E aí o que aconteceu muito mais é que a própria Fox não tem mais aquela estrutura que tinha na época do Speed de transmitir corrida todo fim de semana. Isso demandava o quê? Narradores, comentaristas, repórteres. E não é a narração em loco, é a narração no tubo, ou seja, no estúdio. Então, quando Sim. você tem uma equipe pequena, você estrangula toda a sua programação. Aí entra aquela questão. Entenderam o Edgar? Né? Levou muito tempo para entenderem o Edgar. Você bem se disse. Mas, por exemplo, tem gente que reclama do mau humor do Chorão. A gente não pode falar aqui o nome do Chorão, porque o Chorão não é muito fã de crítica. Mas o Chorão, ninguém aguentava o mau humor dele na NASCAR e a sua felicidade ao comentar Le Mans. Mesma coisa aquele comentarista do horário do almoço que fica criticando a Fórmula E, mas que bajula a Fórmula 1. Exatamente, né? E você tem dois comentaristas, dois caras que, por exemplo, na época de SBT, você deve se lembrar disso, né, César? Sim. Quando trabalhava com o Theo, principalmente esse segundo que você citou, que elogiava a categoria na época da Não, rádio. na época do SBT, quando quem era o excelente comentarista do SBT antes da rebordosa do Silvio Santos era o Dedê Gomes. Dedê Gomes segurava o tranco muito bem, junto com o Celso Miranda. O segundo comentarista da Lembrando Fox. que o Celso, só para lembrar, o Celso Miranda, ele veio, se eu não me engano, a partir de 97. Não, 98. 98, exatamente. Esses dois seguravam a bronca junto na época da Bandeirantes do Willy Hermann. Willy Hermann e Elia Júnior. Sim. Então, os caras eram comprometidos. Quando o Silvio Santos teve aquela rebordosa da banheira do Gugu perdendo pro Faustão, acabou com a Indy ao vivo, então começou a transmitir VT. Entrou esse segundo comentarista da hora do almoço da Fox. Chegou, vamos dizer assim, vamos chegar aos anos 2010. A década de 10, que é como chama atualmente. Chegou lá o Theo. Aí entrou o Theo,
entrou um comentarista bom, que é o Thiago Alves, o Edgar. Aí chegam os dois mal-humorados, o Chorão e o comentarista da Hora do Almoço. Os dois ficavam falando. Se você for olhar naquele site que está na Terra agora, que saiu do UOL porque o outro site, o motorsport.com, é mais competente do que eles, chega a dar encrenca. Então, eu acho que quando você transmite uma corrida, vamos dizer, uma categoria, você tem que ter comprometimento. Esse comprometimento, junto com a falta de planejamento da Fox, estragou tudo. Porque, por exemplo, o Theo vai gostar de narrar a Fórmula E porque é uma corrida de 50 minutos. 50 minutos mais uma volta. Como é que se vai falar, vamos dizer assim, para o cara para assistir a Insta, se o narrador vai ficar comentando pela primeira hora, vai fechar, aí não tem atualização no site como se transcorre a corrida antes da volta do sinal? Como é que fica? Aí depois, aí você tem o campeonato argentino, você tem uma penca de eventos praticamente intercalados, dependendo do lugar, do horário. E sem contar que esses eventos dão mais audiência do que os campeonatos de esporte a motor. Porque não houve esse planejamento. E outra, não se colocou um narrador fixo, voltado para aquilo. Não se colocou um comentarista voltado para aquilo. E não se colocou um repórter sequer em loco, como era na época do Sport TV, por exemplo, na época da Indy, contra o grande Walter Salles, que depois correu na Shepcar, né, em 2003, 2004, que fazia isso muito bem. A própria Rede TV mesmo, muitas vezes tem pessoa que critica muito a Rede TV, mas vamos combinar. O que eles fizeram na época da Shepcar era extremamente elegante. Primeiro, quando você tinha o Fernando Vanucci, aliás, um grande abraço para o Fernando Vanucci, ele que está bem de saúde, ele que passou um susto no ano passado, mas está tudo bem. Ele é um cara que tem uma história gigantesca na comunicação, um cara que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores jornalistas da história da nossa televisão. Ele que foi um dos narradores substitutos da Fórmula 1, para vocês terem uma noção, em alguns momentos. E ele foi o narrador da temporada toda de 2003 da Shepcar, que para aqui no Brasil tinha que ser chamada de Fórmula Mundial, né? Porque eram alguns pilotos que vinham da IRL, né? E ele que fez de maneira brilhantemente com outro cara, que era um comentarista, que era um jornalista espetacular, o Celso Tiberê, que a gente nem sabe onde ele está. Sendo que o Celso Tiberê era até o ano passado cronista de esporte a motor do O Globo. Era o único e foi o último jornalista a escrever sobre corrida nenhum na grande mídia. Sim, que era um cara que tinha conhecimento técnico, ele que tinha um conhecimento de questão, né, de visão de corrida muito acentuada, sobre questão de volta, sobre volta, né? Então, ele tem ele tinha essa capacidade de lidar com isso, né? Só que, lógico, ele está numa idade avançada, né? A vida passa. Acho que não era uma idade avançada. É que você não acompanha, mas no Globo, com essa reestruturação do Grupo Globo, afetou também os jornais. No ano passado, o Globo demitiu cronistas como além do Celso, o Arthur Dapiev, que escrevia aos domingos, tirou os dois e tirou a coluna de quinta-feira do Luiz Fernando Veríssimo. O jornal não está passando por boa situação nenhuma. O jornal está muito mal. Estou falando do jornal, não estou falando dos canais de TV. Não, aberto e fechado. Não, sim, a questão do jornal é uma coisa que, vamos dizer assim, os ciclos, eles passam. Só que, por exemplo, no caso do Celso Tiberê, é um cara de uma idade que já está... já está há muito tempo também. E não é só o Celso. Eu não lembro quantos anos ele tem agora, atualmente, mas, pô, é um cara que
tá aí há mais de 40 anos de jornalismo, e além de comentar corridas, de fazer as corridas na Rede TV e tudo mais e tal. Então, assim, é um cara que, pô, vamos combinar. Mereceria mais reconhecimento de todo mundo. E não é só o Celso também, o Reginaldo Leme, que pediu demissão no ano passado também. Mas o Reginaldo é uma outra coisa. O Reginaldo, ele queria ter uma questão de ter o salário. Ele queria o contrato CLT em vez de ser o contrato de pessoa jurídica. Exatamente. Exatamente. Porque vocês sabem que ele estava se recuperando de problema cardíaco. E ele. E se recuperando de uma pneumonia. Exato. E ele não quis mais viajar pelo mundo como comentarista. Tanto que ele fez as corridas tubo. Até a penúltima corrida, antes de ele sair da Globo. Ponto. Foi uma saída dele, porque o canal não queria. O canal não queria que ele saísse. Pela informação que eu tenho. Pra vocês terem uma noção. Então. Não, e não é só isso também. A gente percebe que está falando aqui do Sport TV, Fox, e o Celso Miranda na Band Esportes está segurando o barco sozinho, fazendo o Supermotor há mais de 15 anos. O Supermotor hoje é o programa de automobilismo com maior tempo de atividade no Brasil. Eu venho falando aqui toda santa semana. E é um cara que está lá no Grupo Band há mais de 10 anos. Conviveu... Não, mais não. Está há 16 anos no Grupo Band, completados nesse ano. Ele que pegou o início do Band Esporte praticamente quase todo. Pegou a era da Indy, narrou corrida. É um cara que aprendeu a ser narrador na marra. Todo mundo sabe disso. Né? Então, ele construiu uma história como narrador e aprendeu muito com um cara que isso fez com que ele está onde ele está hoje. Que é o Luciano do Vale. Ele aprendeu com um gênio da comunicação a lidar com certas coisas. Ele que viu toda essa negociação aí do Mundial de Durance nas 6 horas de São Paulo e que viu a coisa na Alfagrá. E não é só isso. Ele foi o cara, a gente tem que dar elogios. Ele é simples e humilde. Ele já deu entrevista para esse programa. Ele já esteve aqui nesse programa, falou de tudo abertamente, não deixou de responder nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. E acho até que hoje eu posso dizer para vocês que o núcleo de automobilismo está cada vez mais reduzido. Não é que ele aumentou. Está reduzido mesmo. Está reduzindo cada vez mais. Se às vezes nós não soubermos entender que o melhor que nós podemos fazer para o serviço de automobilismo é manter programas como esse aqui. No rádio, na televisão. E manter, e vamos dizer também, manter sites independentes que trabalhem com isso. A gente tem aqui um exemplo bem claro, o Boletim do Paddock. Sim. Eu poderia citar outros aí, né? O Paddock F1, tem... O Café com Velocidade do nosso grande amigo Fábio Campos. Exatamente. Tem outras pessoas que já mereciam estar na televisão há muito mais tempo. Tem uns que eu trabalhei que hoje são comentaristas do Fox Sports no beisebol. Que nem sei como comentaram. Filho, eu entrei nessa rádio para comentar a Fórmula 1 e eu cheguei a comentar Libertadores. Você acha que alguém vai comentar a Fórmula 1, vai comentar beisebol, rapaz? Não, então, mas a questão não é nem essa. A questão não é nem essa. É a pessoa com quem você trabalhou. Eu não vou citar aqui nomes. Vocês sabem a quem eu estou me referindo.
que trabalhava comigo em jornada esportiva, que depois me mandava embora, e que depois conseguiu, fez faculdade, com essa questão de obrigação aí de... A obrigação do diploma e tal. Essas coisas. Aí, chega no Fox Sports e ganha como presente para comentar beisebol. Porque não tinha comentarista para modalidade. Aliás, o único comentarista de beisebol que nós conhecemos se chama-se o Biratã Leal e está na ESPN. E Paulo Antunes, diga-se de passagem. Mas o Paulo Antunes comenta tudo de futebol, de esporte americano, né? NBA. Agora, a NBA não. A NBA não. Mas a NFL, a MLB sim. Porque na faculdade que ele fez, antes de ele ter feito aquela... Depois, antes de ser ator, você sabe, né? Que ele fez papel do SBT como ator. Vocês não sabiam disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem no YouTube, esse mico aí? Pra eu ver? Tem no YouTube a cena, um trecho da participação dele como ator. Mano, ele manda bem, ele tem talento pra isso, pô. Não, mas eu já vi ele comentando NBA nas finais. No ano passado ele comentou nas finais junto com o Roman lá em Toronto. Mas ele comenta alguns jogos esporádicos, quando a NFL ela termina, ele pega... É o ganha-pão, né? Termina na NFL, vai pra NBA e depois vai pra MLB. Porque ele tá fazendo... De vez em quando ele visita alguns familiares dos Estados Unidos e depois ele volta ao Brasil. Então ele tá fazendo, de vez em quando, bate-volta. Só para vocês entenderem como que funciona os outros esportes como um todo. Você vê como que funciona o trabalho do jornalista que tem que ter 5 empregos para pagar as contas no final do mês. Exato. Então, a questão do jornalismo no automobilismo, no esporte motor, a situação não é que ganhou visibilidade, ganhou de certa forma em algumas coisas. Por exemplo, já não temos mais a Indy em TV aberta, né? Vai ficar só no streaming, nada contra o DAZN. Você não vai ter WTCC, você vai ter a NASCAR, vai ter a IMSA, mas você não tem a garantia se o canal vai durar até o final do ano. E a Fórmula 1, e ainda por cima que não sabe se vai renovar o contrato da Fórmula 1. Exatamente, eu nem sei até quando vai também o contrato da Fórmula E. Também é outra coisa que alguém poderia me explicar. Se quem aí puder, jornalista, alguém que sabe de questão de contrato aí, até mande para nós, porque até para saber, como questão de curiosidade. Mas é isso, assim, nós estamos num momento de incertezas. Isso vale para o rádio, vale para a televisão, vale para qualquer lugar. Né? Isso nós temos que levar como lição para todo mundo. E lembre-se, nós aqui estamos no 3º ano desse programa aqui. Eu falei isso no primeiro programa desse ano. Eu vou falar de novo. Este programa só está aqui muito por conta do chefe que nós temos hoje desta emissora. E pelo fato que tanto eu como você comentamos futebol, o que garante a sobrevivência desse programa. E nós tivemos que falar muito, ele sabe bem disso. Ele não gostou quando a gente falou, ele usou o termo puxa-saco quando a gente puxou o saco dele uma vez, sabe como que é, né? A gente tava ao vivo, a gente teve que elogiar nosso chefe, ele não gostou muito. Então, ele é um cara que ele tem uma... Ele demorou a ter uma noção de falar, olha, o projeto vai dar certo e está sendo mantido. E é isso. Não, vamos lá, vamos falar aqui. São 2 anos na Rádio FT e 1 ano na Melhor do Futebol, que nem existe mais. A gente é coveiro de rádio, né? Exatamente. Mas o ponto é, o Rodrigo, ele foi um cara que sempre deu o papel de poder abrir o espaço para que os projetos pudessem acontecer, que as coisas pudessem acontecer. E uma das coisas é essa aí, certo? Bom, antes de encerrar o programa dessa edição dessa semana, é o seguinte, meio de semana tem muitos eventos ainda para acontecer, que nós vamos ter aí na Rádio FT. Lembrando que no próximo final de semana volta a Bundesliga.
E tem aí campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, tem aí muita coisa para rolar. Durante a programação também tem a questão dos boletins sobre cada campeonato. E vocês sabem que aqui na Rádio FT, o melhor do esporte no Brasil e no mundo, você tem aqui toda santa semana. Dia sim, dia não. Vocês estão ligados, né? Então, semana que vem nós estaremos de volta aqui com esse programa, com o vencedor do Rally Dakar e muita coisa que ainda pode acontecer em relação ao mercado de pilotos de nossas categorias. Vamos tentar descobrir em relação ao Sérgio Sete Câmara, o que vai acontecer com ele, nós vamos atrás. Enfim, tem muita coisa para se falar na semana que vem. Meu caro César Augusto, um grande prazer ter um amigo. Grande prazer por ter um amigo e até mais. A você ligado em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia e continue ligado. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Tchau.